Olá, maltinha linda, bom dia, como é que vocês estão? Então, hoje é quarta-feira, é dia de crónica da Anitta e eu vim aqui hoje com um assunto que parece que nunca sai de moda, mas que na realidade é uma bosta. E então, o assunto que eu quero trazer aqui a vocês hoje é violência doméstica. Infelizmente, violência doméstica é uma coisa que é uma merda, mas que parece que nunca está desatualizado. Às vezes ao falamos muito do antigamente, porque de facto antigamente isto acontecia muito, parecia que se usava, quase todos os homens batiam nas esposas, uns por álcool, outros por isto, outros por aquilo. Eu tenho uma devoção enorme à Santa Rita de Cássia, e até na história de Santa Rita de Cássia, que virou santa, há um relato de violência doméstica. Quando se fala, gente, em violência doméstica, não é só a parte da agressão. A parte da agressão já é o fim. Eu própria, quando era mais novita, nos meus 16, 17 anos, sofri um período de violência doméstica, que não era assim considerado, mas era este bocado de violência na parte do namoro, porque isto já acontece muitas vezes, nem é casados, já acontece ainda no namoro. Eu trouxe-vos este assunto porque, não sei se viram, mas ontem andou aqui nas redes sociais, eu nem conseguia ver aquilo, porque deixava-me mesmo mal, tanto a nível psicológico como sentimental, como até volta ao estômago me deu, de um gajo no Brasil que num elevador com a namorada partiu em cima dela, pá. Ele é assim um brutamontes, pá, cheio de músculo, partiu em cima dela e ele de bum, ele deu-lhe para aí uns 60 socos. Ela ficou toda desfigurada, meu. Eu estava a ver aquelas imagens, embora que desfocadas, o meu estômago estava a dar voltas de ansiedade. Tipo, eles estavam fechados num elevador, eles estavam tipo numa discussão e de repente ele parte-se para cima dela. Meu, ele deu-lhe tantos socos. Ela ficou assim, que cara... Pá, ela graças a Deus sobreviveu. Mas, e agora o Palermo, pá, que pena desse gajo. Está com medo de ir para as cadeias porque sabe que lá no Brasil vão-lhe tirar a tosse bem feita. Nem era de tirar a tosse, que isso é um mimo para ele, era foder-lhe o corpo. Não há outra coisa, porque é assim, gente, é uma desvantagem enorme. Um homem... Pá, já um homem tipo básico, que não tenha músculos, se agredir uma mulher, está em desvantagem a mulher, porque nós fisicamente não somos, e graças a Deus não somos iguais aos homens, a composição é totalmente diferente. E imaginam um bicho daqueles, pá, o gajo todo musculado, não quer dizer que saiba bater, mas se puxar da sua força, que às vezes é assim, vocês sabem que eu estive casada, eu, Bruno, era boxista. Se algum dia o Bruno me espetasse com um murro, por exemplo, ele sabia perfeitamente onde me podia dar um murro para me aleijar, para me deixar dormir e essas coisas, não é? Pronto, graças a Deus eu nunca tive esses problemas com o Bruno, nem eu iria admitir isso. Como vos disse, voltando a uns anos atrás, eu cheguei a sofrer um bocado essa violência e, gente, não foi bonito. Não foi bonito porquê? Porque eu amava a pessoa também me amava a mim, só que o amor dessa pessoa era doente, não é? E vocês agora perguntam assim, isto porquê? Porque assim, às vezes, isto já acontece na vida de casado, mas vê-se muito a acontecer, e é aqui que eu quero lançar o alerta, ainda como namorados, e às vezes ainda como tenra idade, como me aconteceu a mim com 16, 17 anos, porque a gente está naquela idade de ilusões e das paixões e não sei o quê. E onde é que isto tudo começou? A violência começou não sendo física logo, mas sim psicológica. E sendo psicológica como? Ciúmes. A gente às vezes, eu vejo gente adorar essas coisas de ciúmes. Eu nunca fui uma pessoa, atenção, muito ciumenta. Mas daquelas pessoas de coisa, até porque eu quando fico com ciúmes fico bespa, não é? Não faço alarido. Eu fico do olho e depois vou
vou pesquisar, vou cheirar e não faço escândalo até que eu não tenha a certeza. Pronto, mas toda a gente tem ciúmes, não é? Começa pelo ciúme. Começa por aquela que diz, vais vestir essa camisola, mas vê se as mamas. Vais vestir essa saia, mas é muito curta. É aí que começa a violência. Mas aí começa em forma de ciúme, em que muitas vezes se confunde com amor. E é uma forma de possessividade. A pessoa está a marcar território sobre ti. E como é que... E depois agora fala-se muito de narcisista e tudo. Eu nem quero chegar ao ponto de narcisista, mas... e como é que também começa-te a coisar? Começa-te a afastar das tuas amizades, porque tu começas a ficar muito louca por ele. Isto acontece mais nas mulheres, ok? Não digo que não aconteça nos homens. Nos homens também acontece violência doméstica, mas é de forma psicológica e também não é bonito. Quando uma mulher tem um poder superior sobre o homem, ou financeiro, ou de intelecto, e joga um bocado com isso, também pode mexer muito é uma forma de violência doméstica e de violência. Mas é aquela violência psicológica e isto começa assim, gente, começa com esses pequenos coisas de ciúmes e depois passa para... tu começas a viver muito para essa pessoa, afasta-te das tuas amizades, depois da tua família, porque a tua família começa-se a perceber dessas pequenas coisas, começa-te a alertar, mas tu, como tu és cega de amor por ele, vais contra a tua família, portanto, ele consegue-te afastar dos teus amigos, da tua família, então tu não tens ninguém a não ser ele, e então passas a ficar louca por ele e tudo que ele faz, não é? E é aí, quando tu já estás isolada, e depois o que é que acontece? Ele começa a mexer com a autoestima, porque tu és feia, ou porque tu és gorda, ou porque ninguém te quer, ou porque se não fosse eu a andar contigo na coisa, até tenho vergonha de andar contigo da rua. E o que é que acontece? Mexe com a tua autoestima. Então tu ficas fragilizada a vários pontos, porque tu ficas com a autoestima em baixo. Uma mulher com a autoestima em baixo esquece. Mesmo sem haver violência doméstica, autoestima em baixo, afasta-te das amizades, afasta-te da família. Aí tem um controle, e muitas vezes tem controle financeiro. E isto começa quando ainda são namoradinhos, ok? Por isso é assim, o que eu quero... e depois, claro, vai para a violência física, e depois na violência física, é uma desvantagem enorme. Uma mulher ficar com os olhos todos pisados, ficam mazelas para a vida, gente. Ficam mazelas para a vida. Não é só mazelas físicas, marcas físicas que tu olhas ao espelho e dizes assim, fosse, este corte aqui que eu tenho foi ele que me atirou com um copo. Ok? E tu pensas assim, deu-me na cabeça, mas podia ter dado nos olhos e cegar-me. Mas há marcas físicas que te vão sempre lembrar. Mas também há aquelas psicológicas, aquilo que faz os gatilhos. E eu, como já sofri algum tipo de violência nessa altura, e gente, não foi fácil me livrar, porque eu amava, e realmente eu fiquei isolada de amigos, eu fiquei isolada da família, eu fiquei isolada de tudo. Eu achava que não era boa o suficiente, até ao dia em que eu atingi o meu limite. E eu, gente, quando atingi o meu limite, não há volta a dar. E foi o que aconteceu. Mas eu, para depois não ter que voltar ao mesmo tempo, né? Porque eu tinha medo por causa do amor que eu sentia cego e estúpido, eu desapareci do país. Ok? Mas, antes disso, eu procurei ajuda. Ok? Porque existe ajuda. Infelizmente, na polícia há muitos relatos de violência doméstica em que a malta apresenta a queixa, mas depois tira a queixa, ou então não avança com as queixas, daí ser agora um crime público e a coisa vai na mesma avante. Mas, como todos sabem, vai-se a tribunal, mete-se uma pulseira eletrónica nos casos mais graves, mas eles depois vêm aí com uma pistola e matam a mulher na mesma. Gente, isto tem que acabar. Isto tem que acabar. Por isso, a minha mensagem de hoje é de veras importante, mas para ti que estás a começar agora um namoro, ou que estás a namorar, porque, ok, quando tu és casado, ou quando também acontece, e muitas vezes aí aproveitam a dependência financeira para continuar com aquela violência, mas a certa altura, por exemplo, eu agora já sou uma adulta, já tenho outro discernimento,
Já tenho outro poder já teria, não é? Outro poder para me livrar de uma situação dessas. Mas lá atrás não, eu era só uma miúda. E isso acontece muito ainda quando és miúda. E opá, por favor, gente, meninas, não se deixem, não deixem que isto aconteça. Quando, assim, ciúmes é bonito até certo ponto. Isso que me aconteceu lá no passado foi difícil, porque olha, eu fui para outro país, eu por acaso tive sorte, Deus sabe o que faz. Eu fui para outro país, foi muito difícil para mim me relacionar com alguém de novo. Foi muito difícil para mim esquecer aquilo tudo e me relacionar com alguém. Tive sorte, o Jeremy devolveu-me super a minha autoestima. Ele todos os dias me dizia como eu era interessante, como eu era linda, como eu era inteligente, como eu tinha sorte na vida. Pá, porque era genuíno dele e ele devolveu-me a minha autoestima. Mas foi uma luta muito grande, porque eu é que tive que abandonar o meu país, eu é que tive que recomeçar de novo. E quando eu voltei forte, gente. E eu disse assim, olha, nenhum homem me volta a fazer aquilo. E ao mínimo, e vou-vos dizer, e quando comecei a namorar com o Bruno, que é o balãozinho aqui do quarto do meu filho, quando comecei a namorar com o Bruno, como outros namoros que tive, havia logo aqueles limites. E o Bruno, como qualquer namorado, inicialmente tinha algumas coisas de ciúmes, e o Bruno é escorpião, é bastante possessivo, às vezes até tinha bastante ciúmes, e eu tentei sempre não permitir que esses ciúmes extravasassem. E tinha conversas com ele sobre isso, até que ele foi, as pessoas são adaptáveis e ele foi percebendo que havia limites para o ciúme, né? Não é que ele alguma vez extravasasse comigo, mas mesmo às vezes discutir e assim, e destratar à frente de outros, como eu vejo muita gente aí. Pá, não permitam isso, gente. Foi coisa que eu nunca mais permiti que me acontecesse. E a primeira vez que depois da violência verbal que havia comigo passou a ser física, que foi um estalo, é o teu maior erro. É a primeira vez que te dão um estalo. A primeira vez que te dão um estalo e tu permites ficar ali, acabou. Estás a dar autorização a outra pessoa para fazer o que quiser. Porque é assim, eu não sei a história daquela rapariga que eu vi, eu não sei se aquilo não era a primeira vez, mas tipo, gente, aquilo é horrível, aquilo ele partiu para cima dela, tipo, à pera, ele se não lhe disputou mais de 60 socos no mesmo sítio, pum, 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 agarrava e ela nem tinha como fugir, ali. Por isso o que eu vos peço e a mensagem que eu quero passar é para as miúdas, para tua filha, tua sobrinha, para as meninas que estão a começar agora a namorar, que já namoram e que têm estas reações dos namorados. Isso não é bonito. Ok? Violência, seja psicológica, seja física, não é amor. Não é. Eles depois choram, babem e ranham. Eles depois pedem-te 1000 perdões. Eles juram que vão mudar. Podem mudar, atenção. Podem mudar. Mas vai ser quando eles quiserem, se calhar mais velhos. Antigamente isto usava-se muito, Quase todos os homens batiam nas mulheres. A mulher que tinha um marido que não lhe batia e que ela não vivia aterrorizada por ele, era uma sortuda, porque a maior parte... Eu, graças a Deus, não tive isso na minha família. Eu nunca vi o meu pai a fazer seja o que for com a minha mãe. E o meu pai era um homem que tinha ciúmes. Aliás, era daqueles homens que até preferiu que a minha mãe ficasse sempre por casa, a cuidar do lar e dos filhos, e ele ficava fora a trabalhar. Mas eu nunca ouvi destratar a minha mãe. Pelo contrário, a minha mãe é meia choné, exatamente como eu. A gente é meia choné, de vez em quando disparatava aos berros, acontecia, tirar com as coisas, a bater com as portas, que a minha mãe ainda agora até é calminha para o que era, qualquer merda que a chateava. E eu lembro perfeitamente do meu pai, ou ia lá, abraçava, enchia de beijos, e ela, sai daqui,
E ele, mas eu amo-te, não sei o quê, aquelas coisas que desarma qualquer um. Ou então, se visse que a coisa era, pronto, era preciso espaço, pegava, quer vir com o pai ali ao café, ou quem é que não sei, andamento. Ou se ela estivesse chateada, era assim, deixa-a estar. Eu nunca vi o meu pai destratar a minha mãe. Isso é muito importante já, não é? Porque imagina, pá, tu às vezes estás a ser maltratado e até aguentas e estás com o teu filho ao colo. Também vi, ontem passaram depois várias imagens, o gajo com câmaras em casa, ainda por cima, o gajo com o filho ao colo ia bater na mulher, deu-lhe um estaladão. Como aquelas merdinhas de tipo empurrarem-te para a água, como se havia alguns vídeos que eles falam, pá, isto já começa a ser sintomas de narcisismo, é verdade. Mas agora escolheram um nome bonito, é um narcisista, opá, caga nessa merda, não permitas. E tu sentes, tu vês, tu consegues perceber, ser honesta contigo própria, porque tu consegues perceber quando estás a extravasar, quando o ciúme está a ser demasiado, quando a pessoa te está a tentar isolar, quando a pessoa está a mexer com a tua autoestima. Isso não é amor, nem aqui, nem na China, nem em lado nenhum. Ok? Por isso, a minha mensagem de hoje talvez seja a crónica mais importante que eu já fiz. Há assuntos que eu não gosto muito de falar porque são sempre muito polémicos, há sempre muitas opiniões, mas eu penso que esta será uma opinião que não é polémica, é geral. Toda a gente sabe que isto não deve acontecer. Por isso, tu, se vis alguém, tua amiga, tua família, que tu sintas que está a passar para... Não vais lá tentar meter o bedelho, mas deixa sempre a tua porta aberta para essa pessoa. Porque eu, quando passei essas cenas, houve uma pessoa que me deixou sempre a porta aberta, que sempre me recebeu e que, apesar de depois eu burra, tipo, reatar com a pessoa e ela me dizer, és tão burra, nunca deixou de me abrir os braços. E eu sempre soube que tinha aquela pessoa, que foi a minha avó, porque os meus pais infelizmente não estavam cá, trabalhavam fora e então nem tinham por vezes noções das coisas que estavam a acontecer, não é? Então a minha mensagem de hoje é mesmo essa, gente. Estejas tu numa fase de namoro, estejas tu noiva para casar, já casada, junta, sem independência financeira, pá, pede ajuda a alguém, algum familiar. As pessoas às vezes não se metem porque a gente não pede ajuda, mas pá, não te deixes ficar nessa situação. Esse tipo de violência psicológica e física é crime e pode desfazer a tua vida para sempre. E tu, que és novinha, que estás a começar a namorar, não permitas que esse ciúme seja demasiado, não permitas que isso aconteça na tua vida, que ele te dê um estalo, te dê puxa o cabelo, sabes? Aquelas cenas que parecem merdinhas de nada, mas que no fundo são muito graves. Por isso, hoje vou treinar agora e a minha crónica é sempre do mesmo tempo, nunca é pouco tempo, mas não há violência doméstica, não há violência contra as mulheres, não há violência contra os homens também, mas gajos que me estão aqui a ver, cresçam. Vocês, quando não têm argumentos, vocês quando não têm... vocês é que são uns tristes que às vezes ninguém vos pega. Quando vocês não têm argumentos, quando vocês são uns tristes que andam aí, que às vezes, se for homem contra homem, cortam-se, têm medo, borram-se todos, não são capazes de enfrentar outro homem e batem na mulher. Cobardes. Está bem? Por isso, sejam homens e parem com essas merdas. E vocês, mulheres, não permitam isso de maneira nenhuma. Por mais que tu o ames, por mais que te doa, pá, deixa-o ficar. Porque isso só vai piorar. Ok? Beijinhos, gente. Hoje foi a crónica da Anitta sobre a violência que tem que parar imediatamente.